Olá, boa noite. O som tá baixo. Estão me ouvindo melhor? Que bom. Oi, gente. Tô aqui no improviso, né? Mas vai dar tudo certo. A gente vai hoje ouvir o nosso amigo Kerry. Você quer já abrir aqui, Kerry? Uhum. Já tá no início? Não, está o final. Tá, peraí. Isso. Você pode colocar aqui, modo de vem aqui no menu, modo de exibição, tela cheia. Vai, Onde você tela tá? cheia. E o nosso amigo traz esse tema pra gente: se ame e amarás o próximo. Eu vou fazer o preparo. Tem alguém aqui pela primeira vez? Olá, sejam bem-vindos. Qualquer dúvida, ao final a gente pode conversar. Tem os trabalhadores aqui da casa, tá bom? E eu vou fazer o preparo do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, por Emmanuel. E eu abri aqui o capítulo cujo título é Exortados a Batalhar. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade dirigir-vos esta carta, exortando-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas. O cristianismo é campo imenso de vida espiritual a que o trabalhador é chamado para a sublime renovação. O sedento encontra nele as fontes da água viva, o faminto e os celeiros do eterno pão. Os cegos de entendimento nele recebem a visão do caminho, os leprosos da alma o alívio e a cura. Todos os viajores da vida, porém, são felicitados pelos recursos indispensáveis à jornada terrestre, com a finalidade de se erguerem de fato naquele que é a luz dos séculos. Desde então, restaurados em suas energias espirituais, são exortados a batalhar na grande causa do bem. Ninguém se engane, pois, na oficina generosa e ativa da fé. No serviço cristão, lembre-se cada aprendiz de que não foi chamado a repousar, mas a peleja árdua em que a demonstração do esforço individual é imperativo divino. Jesus iniciou no círculo das inteligências encarnadas o maior movimento de libertação do espírito humano no primeiro dia da manjedoura. Não se equivoquem, pois, os que buscam o mestre dos mestres. Receberão certamente a esperada iluminação, o consolo edificante e o ensinamento eficaz, mas penetrarão a linha de batalha em que lhes constitui obrigação o combate permanente pela vitória do amor e da verdade na terra, por meio de ásperos testemunhos, porque todos nós, encarnados e desencarnados, oscilantes ainda entre a animalidade e a espiritualidade, entre o vale do homem e a culminância do Cristo, estamos constrangidos a batalhar até o definitivo triunfo sobre nós mesmos pela posse da vida imortal. Então vamos fazer a nossa prece. Vou pedir para vocês sentarem confortavelmente nas cadeiras, desligarem o celular ou silenciar o celular e nesse momento se permitirem essa conexão mais forte com a espiritualidade que já preparou esse ambiente, que nos aguardava aqui, a chegada de cada um, que é que veio receber esse abraço, que possamos, imersos nessa vibração de amor, nos abrir para o que o nosso amigo Kerry veio nos trazer, que toque
onde precisa ser tocado, onde a gente precisa sentir para continuar a nossa jornada. Que nosso amigo se sinta muito amparado, iluminado, como ele está, e que nós aqui, encarnados, desencarnados, presentes, possamos aproveitar da melhor forma esse instante que se inicia. Graças a Deus. Alô? É comigo agora? É. Boa noite. Tá bem aí? Tá dando para ouvir? Tá ok? Opa, diminui um pouquinho, tá bom. Acho que tá legal aí, tá muito alto. Perfeito. É um grande prazer estar aqui de novo, dividindo algumas ideias, algumas experiências de estudo. E hoje nós trazemos aqui esse capítulo do Evangelho, que é amar ao próximo como a ti mesmo, só que eu atualizei, coloquei numa linguagem mais moderna, mais atual. Que esse é o nosso objetivo principal, né? É nós trazermos o Evangelho para hoje, para aqui, para o agora. Nós estávamos conversando aqui antes de começar, ela disse o seguinte: vou abrir aleatoriamente e espero que dê tudo certo. E foi perfeito, porque parece que ela prenunciou tudo que a gente vai ver hoje aqui, né? E o final da mensagem foi sobre essa batalha entre o instinto da animalidade e o amor, que é o sentimento. Então hoje nós começamos aqui e eu quero trazer primeiro uma letra de um expoente brasileiro da música, um poeta. É aqui, né? Não, é aqui. Essa letra, eu sei que vocês conhecem o Expresso 2222, e é interessante porque essa música fala sobre Jesus, fala sobre o Cristo. E eu, durante muito tempo, demorou a cair a ficha do que ele estava falando, porque nós estamos habituados ainda naqueles padrões de quando a gente vai falar de Jesus, tem que ser uma música mais chorosa, né? Uma coisa mais melancólica, ou mesmo tem que ser mais lenta. E o Gilberto Gil, com aquela alegria dele, com aquela forma de falar, de escrever, ele fala de Jesus e a gente não se toca muito. E isso também para nós refletirmos que Jesus está em todos os lugares, em todos os cantos, em todas as coisas, tomando conta da gente, dando direções, trazendo ideias. E é isso que a gente vai ver agora. Vou ler aqui. E a música é o 2222. É interessante porque eu sempre lembrava dessa música quando eu queria lembrar de uma resposta, uma pergunta do Livro dos Espíritos, que é sobre os dogmas do Espiritismo, que é a pergunta 2222. Então eu olhava para ela e já lembrava dessa música, né? Tá passando aí, começou a circular o Expresso 2222, e aí lembrava que não, ali estão os dogmas do Espiritismo, fazer essa conexão. Mas ele fala o seguinte, ó: começou a circular o Expresso 2222. O que seria 2222? Seria 2222. É um ano, uma estimativa. Aí ele continua: que parte direto de Bom Sucesso para depois. Esse Bom Sucesso parece um bairro, não é? Na verdade não é um bairro, né? Aqui na música dele não é um bairro. Começou a circular o Expresso 2222 da Central do Brasil, que parte direto de Bom Sucesso para depois do ano 2000. Então, se é para depois do ano 2000, seria esse expresso que parte para 2222. Olha a sacada do nosso Gilberto Gil. E Bom Sucesso pode ser um bairro, mas também pode ser o sucesso da bondade, né? É um bom sucesso. Quando você planeja alguma coisa que não está muito ligada às leis de Deus,
A gente pode até ter sucesso, mas não é um bom sucesso. E da Central do Brasil, né, da Central do Brasil, porque é o centro hoje da pátria do Evangelho. E a gente só vai entender essa frase, porque ela nos confunde pelo como ele coloca, quando a gente avança mais um pouco, que ele diz assim: dizem que tem muita gente de agora se adiantando, partindo para lá, para 2001, 2002. Então realmente é um expresso, é um bonde, é uma ideia, é um conjunto de pessoas que estão avançando para 2000, que isso foi escrito no século XX, né? Então isso aí, o 2000 ainda estava longe, foi lá para 1970 que foi escrito. Então, eu podia ter pesquisado que ano realmente ele lançou essa música, mas eu sei que foi dessa data aí. E aí ele continua, dizem que tem muita gente de agora se adiantando, quer dizer, de agora que era do passado, se adiantando, partindo para lá para 2001, 2002 e tempo afora, até onde essa estrada do tempo vai dar. E aí ele diz: segundo quem já andou no expresso, lá pelo ano 2000 fica a tal estação do percurso vida na terra-mãe, concebida do vento, do fogo, da água e sal. Então é interessante, né, que depois do ano 2000 está essa estação. E ele continua aqui mais à frente. Dizem que parece o bonde do Morro do Corcovado daqui, só que não se pega, se entra, se senta, se anda. O trilho é feito de um brilho que não tem fim. Interessante, né? Nunca se chega ao Cristo concreto de matéria ou qualquer coisa real. Depois de 2001 e 2002 e tempo afora, o Cristo é como quem foi visto subindo ao céu, num véu de nuvem brilhante subindo ao céu. É interessante como ele fala de Jesus, né, de uma forma muito sutil, e aí ele conclui aqui. Começou a circular o Expresso 2222, que parte direto de Bom Sucesso para depois. Começou a circular o Expresso 222 da Central do Brasil, que parte direto de Bom Sucesso para depois do ano 2000. Então é isso, nós já estamos em 2025, e parece que como uma profecia, né, ele já vê que 2222 o planeta vai ser outro, vai ser uma outra configuração do planeta. E eles estavam esperando essa virada do século, que realmente muita coisa aconteceu, muita coisa nova, muitas notícias. A maturidade dos espíritos do planeta depois do ano 2000 e 2000 permitiu que muitos livros viessem destrinchando, debulhando, dando um maior foco para o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E o Evangelho de uma forma geral. Então, vamos... Então, a gente hoje veio aqui falar do Cristo e do Evangelho, né? Esse que veio nos dizer: amar ao próximo como a si mesmo. Como a si mesmo talvez seja a parte mais importante do Evangelho. Mas se a gente for pensar... Estão me ouvindo bem aí com o microfone baixo assim? Tá bom. Quando a gente pensa em Jesus se comunicando com a gente tem que pensar no Evangelho. Que o Evangelho não são notícias isoladas, como a gente vai estudando muitas vezes. A gente vai ler um capítulo, ler o outro, ler um item. A gente tem que olhar o Evangelho como um todo. A gente tem que olhar o Evangelho e ver que é uma mensagem, é uma coisa maior, tem um roteiro, tem um propósito. E qual é o propósito do Evangelho? O maior propósito do Evangelho é nos contar como funciona o universo. Porque nós éramos crianças e não entendíamos. Então agora, com a maturidade agora do século 2025, no século 2000,
Eu sempre estou com 2222 na cabeça, porque parece que alguma coisa a mais vai acontecer lá, né? Mas esse é o propósito do Evangelho. É nos trazer a realidade de um universo que a gente não conhecia. Ele veio trazer lucidez a uma coisa do desconhecido da gente. Então ele veio falar como funciona o universo. O porquê nós estamos aqui no planeta Terra. O porquê o planeta Terra está do jeito que está, o porquê do nosso sofrimento, para onde nós vamos. E a gente pode perceber isso da forma que ele traz os capítulos no Evangelho. Ele começa assim: eu não vim destruir a lei. Né? Não vim destruir a lei. Não se preocupem, porque ele sabia que eram as leis de Deus que regiam tudo e ele não podia agora destruir. Então ele fala logo: não vim destruir a lei. E mesmo aquele Moisés, como outros profetas, foram inspirados por eles. O Espiritismo nos traz que o cristianismo não começou há 2000 anos atrás. O cristianismo começou quando a terra foi retirada do sol, resfriada, e a presença de Jesus sempre esteve aí. E em todos os períodos do planeta Terra, regidos por Jesus. Então o cristianismo vem de muito antes dele se apresentar 2000 anos atrás. Ele se apresentou porque ele já tinha alguma maturidade. O segundo capítulo ele diz o seguinte, é muito interessante o segundo capítulo, porque foi o primeiro registro na história de um ET confesso. Porque ele diz, meu reino não é desse mundo. Ele diz, eu não sou daqui, eu sou de outro lugar. Eu não sou dessa terra. Quer dizer, eu não sou daqui. O terceiro capítulo, ele vem dizer que na casa do meu pai há muitas moradas. Você vê que ele vai descrevendo um roteiro, uma ideia, ele vai descrevendo um conjunto de ideias para nos conduzir para a realidade. Ele está querendo mostrar para a gente como funciona o universo. E dentro desse terceiro capítulo, tem um item que nos chama muita atenção, que é a destinação da Terra. Porque aí nos fala mais perto, nos fala mais próximo. E nesse capítulo, quem estuda o Evangelho já deve ter se deparado com isso, que o Evangelho diz o seguinte: o nosso planeta hoje, ele é semelhante, ou até a gente pode dizer que o planeta Terra é um hospital e um asilo. Aqui é uma terra malsã. Aí você, mas como é que pode o planeta Terra ser um hospital, um asilo? Então todos somos doentes. Como é que pode isso? Isso é a lucidez que ele está trazendo para a gente. É uma terra de exilados, sim. Nós sabemos dos exilados de Capela, mas não foram só eles, né? Foram muitos exílios que vieram para cá, para o nosso planeta. Uns para se melhorarem, né? Muitos para contribuírem. E isso me chama muita atenção, né? Esse nosso estado atual, porque é uma sombra, vamos dizer. A Joana diz que nós temos que tirar as coisas da sombra e trazer para o meio do palco, para trazer para nós conseguirmos ver, para nós conseguirmos discutir. Porque se Jesus trouxe isso, se isso está no Evangelho, tem uma importância, tem um peso para o conjunto. E aí vem o quarto capítulo. O quarto capítulo ele fala do quê? Da reencarnação. Então, nessa costura toda que ele faz, aí do quinto ao décimo período, do quinto ao décimo capítulo, ele fala das bem-aventuranças, que seria: calma, aguenta, o meu fardo é leve, porque quando você entender, você vai ver que está tranquilo, você vai conseguir. Se acalma, porque a dor vai passar. E no item 6, né, de 5 a 10, no item 6 é o Cristo Consolador. Então o Cristo Consolador também nos chama a atenção quando ele fala várias vezes: amai-vos e instruí-vos. Amai-vos e instruí-vos. Várias vezes durante esse capítulo. Do décimo primeiro chegamos aonde nós vamos falar agora, que é o amar ao próximo como a ti mesmo. E aí ele desenrola então o Evangelho todo falando de como nós devemos orar, a oração pensada, e amar ao próximo, perdoar os nossos inimigos, e enfim, honrar pai e mãe. E no final do Evangelho, então, está a parte prática do Evangelho. Muitas vezes a gente começa a ler o Evangelho e chega nas preces,
que na verdade a prece é a parte prática do evangelho, do ensinamento, porque ele vai dizer como a gente deve pensar, como a gente deve conduzir o nosso pensamento diante de muitas possibilidades. Então, vamos hoje mergulhar no capítulo 11º, que é isso aqui, é o amar ao próximo como a si mesmo. O que nos chama a atenção, deixa eu seguir aqui a minha trajetória, o que nos chama a atenção aqui no amar ao próximo como a si mesmo, é porque ele começa a falar dos deveres. Fazer pelos outros o que quereríamos o que os outros fizessem a nós é uma expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Nós percebemos que os deveres ele coloca aqui como amar a si próximo, a si próprio. Os direitos humanos, eles são muito difundidos. E logo depois da Segunda Guerra Mundial, que acabou em 45, quando foi em 48, algumas nações, as que mais representavam o planeta, se reuniram e fizeram a Carta dos Direitos Humanos. Essa foi a Carta dos Homens. E todos nós temos direitos. Nós temos direito do 13º, temos direito de um monte de coisa. Segundo a lei dos homens, nós somos fadados a termos direito. E Jesus veio nos trazer o contrário. Veio nos trazer os deveres humanos. Porque quando os deveres humanos estão presentes no dia a dia, a destruição do egoísmo existe. É a única forma de destruir a prática dessa máxima tende à destruição do egoísmo. Então é isso. Amar ao próximo como a si mesmo, cumprindo os seus deveres, e a gente vai ver que deveres são esses, já que é como nós mesmos. E aí ele completa aqui, não mais haverá ódio nem dissensões, brigas, mas também somente a união, a concórdia, a benevolência mútua. Agora, esse ódio, da onde apareceu esse ódio? Talvez esse ódio é que tenha adoecido a terra. Talvez nós estamos doentes em consequência desse ódio. Mas da onde veio esse ódio? É isso que a gente tem que refletir para essa lucidez começar a fazer sentido na nossa vida. E aí a gente pode andar um pouco mais, que aí a gente vai ter que analisar essa lei de Deus. Da mesma forma que Jesus organizou esse livro, esse evangelho, que nada mais é que os pensamentos dele, para nos ajudar, é um evangelho que é como funciona esse universo. Esse capítulo começa dizendo o seguinte, o amor resume toda a doutrina de Jesus. E aonde nós vimos primeiro o amor? Em Deus, né? Deus não é a suprema inteligência do universo? É a suprema inteligência do universo, mas também é amor, segundo o nosso João Evangelista. Porque o amor é a expressão da inteligência. E isso nós temos que entender bem. Para nós nos amarmos, nós temos que distinguir o que é a inteligência e o que é o pensamento. É o primeiro ponto que nós temos que chegar, que considerar. Porque a inteligência não tem nada a ver com o pensamento. E vamos seguir aqui, no vermelho, no amarelo e no azul. Aqui ele também faz uma sequência, como ele faz no Evangelho, ele faz uma sequência de nós mesmos, né? É a lei do amor. Deixa eu puxar o meu. Então é isso. E aí nós vamos começar a entender aqui, na lei do amor, em sua origem, o homem só tem instintos. Mas qual é a origem do homem? Em várias conversas, que a gente tem, muita gente repete o seguinte: não, o homem foi criado simples e ignorante. E não é a realidade. Quando a gente chega no reino hominal, vou adiantar um pouco aqui. Não,
Eu vou adiantar aqui, ó. Opa! Quando a gente chega aqui, ó, no reino hominal, quando nós já nos destacamos da natureza e recebemos o dom do livre-arbítrio, nós somos homens, nós somos humanos, nós já nos destacamos, mas nós passamos na natureza. Nós éramos simples e ignorantes na chegada do planeta Terra. Quando nós chegamos como princípios inteligentes, como mônadas, e a mônada então fecunda a matéria. Fecundando a matéria, ela começa a intelectualizar. Ela fica presa na Terra e começa a intelectualizar a matéria. E ela, intelectualizando a matéria, faz um longo percurso, acumulando experiências em todos os reinos que ele passa. E aí nós chegamos no reino dos homens, no reino hominal. E é ali que vai florescer o amor. Porque aqui no início da humanidade, o que prevalece é um instinto, como ele fala aqui. Em sua origem, o homem só tem instinto. Eu queria pegar bem essa imagem aqui, para vocês entenderem o que eu estava falando. Eu vou voltar aqui, para onde nós estávamos. Tá. Então, na sua origem, o homem só tem instintos, tá? E tem um autor que se chama Hamed. O médium é Espírito Santo, como é o nome dele? É Francisco Neto, obrigado, Francisco do Espírito Santo. E ele tem um livro que ele conta essa última passagem do reino animal para o reino hominal. Ele dá aquele momento de uma forma incrível, né? Por quê? Ele vai nos contar que nós estamos prontos. É o nome do livro, Estamos Prontos. Tá? Então, quando nós passamos pelo último ciclo do reino animal, nós transitamos nos chimpanzés. Então, existiam dois tipos de chimpanzé. O chimpanzé normal e o chimpanzé anão. Os chimpanzé anãos eram os bonobos. E foi ali que nós surgimos. Mas eu trouxe esse livro agora, por quê? Porque nós estamos prontos, nós chegamos prontos na humanidade. Ele conta nesse livro, ele analisa o comportamento dos animais, dos chimpanzés. Então ele fala que os chimpanzés já desenvolveram muita coisa do sentimento, da solidariedade. O sentimento ali, quer dizer, o instinto, ele é a semente do sentimento. Como nos fala o Evangelho, em vários momentos, o instinto é a semente do sentimento. E a semente ali já estava quase brotando. Ele conta do caso de uma chimpanzé fêmea, chimpanzé fêmea e já madura, quando ela vê um passarinho na terra, na lama, se debatendo e todo molhado, não conseguia voar. Então ela pega com todo cuidado o passarinho e limpa aquela lama e coloca no sol. Depois ela sobe no alto da árvore e fica colocando o passarinho no sol para se secar. E ela tomou conta daquele passarinho até ele voar. Tá? Então, com esse comportamento, ele descreve um conjunto de comportamentos que vem o nome do livro, Estamos Prontos. Porque não estamos prontos só nas conquistas da materialidade, mas também estamos prontos para entrar no reino hominal. Então a gente entra no reino hominal e é o que ele diz aqui, ó, em sua origem, o homem só tem instintos. Claro, o homem começa na humanidade, né, e tem instintos, porque é o que ele traz, é o que ele aprende. Então no início, e também tem um outro livro que eu posso chamar para nos ajudar nesse início da jornada humana, que é o livro Evolução em Dois Mundos. O André Luiz traz, como ninguém, essas ideias de como se procedeu isso, como aconteceu isso. Então ele fala que primeiro eram os hominoides, né? Os hominoides, ele tem um vocábulo que descreve bem, que era o início da humanidade mesmo. Ainda nós estávamos começando a transitar,
foram milhões de anos reencarnando como seres humanos e nos deparando com o livre-arbítrio, mas como nós ainda não estávamos prontos para seguirmos a nossa vida sozinho, a espiritualidade pegava na nossa mão e nos conduzia durante milhões de anos nessas reencarnações, nessas várias reencarnações. Ele descreve o aparecimento da voz. Então ele, com uma linguagem, muito científica, ele vai descrevendo como é que foi feito, o que foi modificado, e aí o grande pulo que a voz, que a comunicação, que a vocalidade deu no ser humano. E então o ser humano começou a adquirir um outro patamar de sentimento, de troca de informações. E aí mais à frente, na sua origem ainda, né, que só tem instinto, mais na frente ele começou a ser instruído a respeito da vida espiritual. Começou a ser instruído a respeito da moralidade, do amor. E eu não estou falando aqui, eu estou falando dos homens das cavernas, no Paleolítico. O André Luiz diz que isso acontece lá no Paleolítico. Depois em outros livros aparecem também, né? Então aconteceu lá no Paleolítico, dentro das cavernas. Nós tivemos essa instrução dos espíritos. Mas isso aparece também no Evangelho. Isso não foi uma coisa que o André Luiz pegou de graça. Olha o que tem aqui no Evangelho. Vamos voltar um pouquinho aqui, porque aqui já nós entramos no amarelo já. É uma segunda fase. Na segunda fase ele diz, quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Tá? Então ele era só instinto, aí ele avançou um pouco e só teve sensações a partir dali. Pô, mas espera aí. Eu olhava para aquilo e falava assim, quando mais avançado e corrompido só tem sensações, mas aonde, em que momento nós fomos corrompidos? E eu fui atrás desse vocábulo e ele diz assim, corrompido refere-se a algo que foi adulterado, estragado, deteriorado ou pervertido. Essa é a definição. Então, a gente avançou um pouco mais e se deteriorou, se perverteu. E aquilo ficava, como é que pode? Em que momento foi esse? Em que momento foi esse? E aí a gente vai chegar no Evangelho. Isso é o capítulo 22 do Evangelho, que é Deus, ninguém separa o que Deus, ninguém separa o que Deus juntou, é isso? Eu trouxe anotado ali, mas é isso. O capítulo é esse, ninguém separa o que Deus juntou. Então ele veio através do Evangelho, o próprio Evangelho veio mostrando essa nossa confusão mental que nós trouxemos para hoje, para o século XIX, para o XX e agora para o século XXI, ainda impregnado daquelas verdades, daquela realidade do século médio, da Idade Média, daquelas informações onde existiam homens que se diziam representantes de Deus. E eles faziam um casamento, e eles, como representantes de Deus, eles não. O que Deus juntou, ninguém separa. Então ele vem esclarecendo que não é dessa forma. Que não dá para separar o que Deus juntou, porque quando nós nos juntamos, como hoje, por exemplo, nós estamos juntos, é por afinidade real, afinidade de coração. É uma afinidade que nos junta. E Deus nada mais é do que as leis, as suas leis. Então, quando nós somos unidos pela lei do amor, pelas leis de Deus, não dá para separar. A gente pode desencarnar, pode migrar para outro planeta e nós estaremos sempre juntos. Então ele vem dizendo o seguinte, que isso é lei dos homens e você pode se separar. E aí ele chega aqui nesse item e ele estava falando de Moisés, né? Que Moisés, na época de Moisés, as mulheres, quando tinham algum problema, quando não eram mais queridas para o marido, elas eram apedrejadas. Então Moisés promoveu
melhorou essa ideia, melhorou essa lei, dizendo, não, vocês não precisam apedrejar, agora é só deixar ela para lá, deixa ela viver sozinha. Né? Então é uma forma de... Então ele diz o seguinte, olha o que nos diz aqui, ó. Nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele, foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres? Tá, até aí tudo bem, nem faz muito parte do tema, né? Agora a gente tem que prestar atenção daqui por diante. Ele diz o seguinte, ó. Isso significa... Acrescenta, porém, no princípio não foi assim. Isso é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho. Então você vê que essa palavra de perversão, ela se repete. Né? Primeiro um foi corrompido, o outro pervertido. Então Jesus falou da origem da humanidade. E foi nessa origem, lá nas cavernas, quando a gente começa a sair das cavernas, é que nós nos corrompemos. E aí Joana tem o despertar do Espírito, onde no capítulo que ela fala libertação do ego, ela volta lá, ela volta nesse momento, no início da humanidade. E ela diz lá nos primórdios da humanidade, o homem perseguindo os seus desejos, o homem perseguindo o seu desejo de poder e de prazer, de gozo, não só gozo no sexo, mas gozo de ter poder, de ter a matéria. Isso, Joana. E o André Luiz completou essa ideia no Evolução dos Dois Mundos, tá? Que nos traz o Evangelho. Ele disse o seguinte, que teve um grupo de espíritos, o nome é o 11º capítulo, mas o nome é Iniciando a Lei de Causa e Efeito, Inaugurando a Lei de Causa e Efeito. André Luiz diz que lá no Paleolítico, um conjunto de espíritos já conseguiu, daquele momento, não precisar mais reencarnar. Ele diz assim, deixando na Terra aqueles que ele amava, que eles amavam, eles deixam na Terra e vão edificar o mundo dos espíritos com os nossos irmãos, com a angelitude que estava conduzindo eles. Então, na verdade, nós fomos conduzidos até chegar ao livre-arbítrio. Nós já manipulávamos o livre-arbítrio, entendíamos a vida espiritual. O André Luiz diz que a comunicação era de mente a mente, e aí alguns seguiram adiante. Não precisavam mais reencarnar. Eles não precisaram mais reencarnar. Mas alguns, vamos voltar aqui no que nós estávamos vendo, alguns, quando mais corrompidos, e alguns, quando mais avançados e corrompidos, só tem sensação. Então é isso. Era a sensação, eles se deixaram levar pela sensação e se corromperam. E aí onde é que estamos nós, hein? Mais adiante. Isso aqui é o roteiro que ele fala quem somos nós. Mais adiante. Quando instruídos e depurados, tem sentimento. Pronto. Então nós começamos no instinto e acabamos no sentimento. Foi aquilo que a Luciana leu aqui na abertura. No final daquela mensagem ele diz isso. Que estar encarnado é justamente isso, é essa luta, esse desgaste, essa procura, esse crescimento que passa do instinto ao sentimento. Então essa é a trajetória de nós mesmos. Nós precisamos nos entender. Temos que entender o que é o instinto. E aí nós vamos mais adiante um pouco. Nós, olhando para essa figura aqui, isso é que o Espiritismo nos traz de cara, que nós somos um corpo físico, aquele que veio amadurecendo desde o início. Quando nós éramos simples e ignorantes, chegamos aqui. Temos um perispírito, que é esse segundo corpo, e temos um corpo mental. O corpo mental é onde a gente pensa, onde a gente guarda a cultura,
O corpo mental é onde o ego se abriga. Eu vou abrir mais um pouco aqui. Eu separei isso aqui para nós termos esse significado maior. Porque o nosso maior problema hoje está sendo aqui, ó, o pensamento. O pensamento. Vocês imaginam, ou vocês já passaram por essa situação, que certamente já passaram, quando estão dirigindo um carro e depois você percebe que se passou um tempo, alguns minutos, aonde você passou por cruzamentos, aonde você deve ter visto pessoas cruzando, onde você passou por pardais de velocidade e você fala, meu Deus, quanto será que eu diminuí? Será que eu aumentei a velocidade? E você se perdeu, você estava ausente. O seu pensamento te levou para outro lugar que não era presente, não era a presença. Você se abandonou ali naquele momento e entrou no automatismo. E o automatismo é uma coisa que vem daqui do automatismo. O automatismo, a gente bebe uma água, a gente não pensa que o hidrogênio vai para cá, o oxigênio vai para lá, ele vai irrigar, não. Está tudo automático. O automatismo é próprio do nosso início, é próprio do homem instintivo ainda. Mas isso é uma coisa que a gente tem que olhar, observar, né? Essa nossa capacidade de pensar. Porque tem um outro elemento que não está aparecendo muito aqui. Deixa eu ver no próximo slide. Não, está aparecendo aqui. Não sei se vocês dão para ver. É porque eu abri num PDF, acho que tem alguma modificação. Aqui atrás tem uma outra imagem que ela está simbolizando o espírito. O espírito não é o pensamento. Nós não somos o nosso pensamento. Nós não somos o nosso perispírito, nem somos o nosso corpo material, nosso corpo físico. Mas a gente tem que prestar atenção para o corpo físico, porque ele é o maior representante que tem da nossa espiritualidade, do nosso espírito. Então, o amor e a inteligência não estão aqui, não é no pensamento. É muito comum a gente falar assim, puxa, mas essa senhora é muito inteligente, ela leu não sei quantos livros, é PhD, mas aquilo não é inteligência. Aquilo é pensamento. Aquilo ali está no corpo mental. Inteligência está além disso. Está aqui no espírito. Nesse espírito que vê o pensamento, que vê a mente, que enxerga a mente. E que ele diz assim, puxa, como é que eu pensei naquilo? Como é que eu pude pensar naquilo? E tem aqui uma pista que o Livro dos Espíritos nos dá. Influência oculta dos espíritos em nosso pensamento. Isso todo mundo conhece, né? 459. Influenciam os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Kardec pergunta, e a resposta é surpreendente. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, voltando aqui, o pensamento, quando a gente compara o nosso pensamento com aquele motorista distraído ou com aquele passageiro distraído, é como se nós estivéssemos dentro do nosso corpo, mas não estivéssemos dentro da nossa mente. Porque a gente pensar é tomar decisões, pensar é exercer o nosso livre-arbítrio. Pensar é você tomar decisões. E quando você está ausente de você mesmo, de si mesmo, é isso que Jesus quis falar. Amar ao próximo como a si mesmo. E quando a gente se abandona no pensamento, a gente não está se amando. Então, quando a gente abre mão daquilo que nós precisamos tomar decisões, a gente toma decisão desde o início, quando a gente acorda até a gente dormir, a gente vive tomando decisões. Nós nos ausentamos do nosso pensamento. E o nosso pensamento, ele é invadido por pensamento, porque o pensamento, a mente, é uma ferramenta maravilhosa. É uma ferramenta que veio nos ajudar. Mas hoje, de alguma forma, está complicado conviver com ela. Porque nós não vivemos com essa presença no nosso pensamento.
A meditação, ela chama a gente para o hoje, para o agora, porque a gente vai para o futuro, a gente volta no passado, a gente vai para o futuro, volta para o passado e vai deixando a vida. A gente vai vivendo, vai deixando as coisas acontecerem, vivendo como se nós estivéssemos descendo um rio e a única coisa que nós precisaríamos fazer é sobreviver. E não é real. A realidade é que todas as dores, todos os problemas, eles começam hoje aqui, nessa ausência de nós mesmos, no nosso pensamento, na nossa vida. Agora, não vamos nos iludir, porque o pensamento não tem nada a ver com a inteligência. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Pietro Baldi. E ele, a primeira vez que eu li esse livro, eu me identifiquei demais. E ele diz o seguinte, que o pensamento, que o corpo mental, que é a terceira dimensão do pensamento, ele viaja num plano, ele cresce sempre plano. Por mais que a gente cresça, ele está no plano. E enquanto a intuição, que a intuição vem direto do espírito, a intuição é como se a gente pensasse em 3D, como a gente pensasse em volume. E aí ele dá um exemplo seguinte, vamos pegar um exemplo. Nós levamos 6 anos estudando numa universidade para se formar, 5, 6 anos. Isso com a inteligência, que é o plano. Mas a intuição, que é o espírito, em fração de segundos a gente consegue capturar toda aquela informação. Que o nosso objetivo agora seria essa promoção. E quando a gente fala de silenciar o pensamento, é justamente isso, é ter acesso ao nosso ser maior. Vós sois deuses, não é? Mas onde está essa nossa divindade? Está além do pensamento. Jung chama de self, né? O seu ser maior, a nossa parte divina. Porque Deus não é a suprema inteligência do universo? Deus é amor. Então, se Deus é amor, nada mais inteligente do que amar, né? E nós nos abandonamos. E não é só isso. Essas nossas reencarnações trazem ideias, trazem sentimentos que chegam na mente. E se você não está ali para escolher os pensamentos que chegam na mente, selecionam. Se a gente está ali para selecionar, esse pensamento não me interessa. Esse pensamento só me afasta do meu objetivo. Não, esse pensamento eu gostei. Isso é cuidar de nós mesmos. Isso é amar ao próximo como a si mesmo. Porque nós temos que primeiro nos encontrar. E aqui o convite é você tem que voltar para casa. Porque nós já vimos agora, o Evangelho nos traz, que essa corrupção, essa coisa que nós mesmos fizemos, foi quando nós, através do nosso livre-arbítrio, escolhemos não o caminho do amor. Foi o caminho do orgulho e do egoísmo. Essas duas palavras, aliás, aparecem direto no Evangelho. Todos os capítulos aparecem as duas juntas, ou uma só. Não tem um capítulo que ele não fale do orgulho e do egoísmo. E o orgulho e o egoísmo, ele é próprio aqui, ó, da origem do homem. O orgulho é uma coisa sensacional para os animais. O orgulho é fundamental para os animais. Embora a natureza seja colaborativa, nas espécies elas têm que brigar entre elas, não como ódio. O ódio é quando a gente já está pervertido, né? Mas então, por exemplo, a gente pode pegar o exemplo dos lobos, que eu sempre dou esse exemplo, porque eles brigam entre si para saber quem é o mais forte, quem é o mais inteligente. Porque já existe uma inteligência ali, com uma forma de caçar melhor. E aí eles brigam na hora de procriar, porque tem que ter uma seleção genética. Então aí está a raiva começa aí. Porque a raiva influencia o corpo. Quem já sentiu alguma raiva e o corpo, você suou, quando você... a barriga parece que fica gelada, o coração dispara. Mas a raiva não é própria do amor. Não é própria do sentimento. A raiva é uma emoção. E toda emoção está aqui no corpo físico. A emoção é instintiva. E o sentimento não.
O sentimento está ligado ao amor verdadeiro, ao nosso fim, ao nosso destino. Quando instruídos e depurados tem sentimento. E o que é a depuração? Eu peguei também o significado porque nos ajuda a entender o contexto, né? Ele diz o seguinte: é significado de algo que foi depurado, limpo ou refinado, removido a impureza ou elementos indesejados. Então nós realmente construímos o nosso planeta Terra, como foi falado no Evangelho, capítulo 3, nós transformamos ele em um hospital. Isso é uma sombra coletiva que a gente tem que olhar para essa sombra agora e entender que o único caminho que nós temos, segundo o Evangelho, é isso. É como a ti mesmo. É nós tratarmos de nós olharmos para nós mesmos e nos considerarmos. Nós fomos aprender, não é uma questão moral, isso já não é mais uma questão moral, é uma questão social. Nós aprendemos a cuidar do coleguinha, aprendemos a cuidar do vizinho, aprendemos a cuidar dos parentes, mas nós nunca aprendemos a cuidar de nós mesmos. Cadê nós mesmos? Quando é falando de mim, quando é um amigo, você fala, não, calma, um atendimento fraterno, calma, você vai melhorar, sabe, vai dar certo, Jesus está aí. Mas quando você faz alguma coisa de errado, o que você faz? Eu sou uma desgraça, eu não presto, eu não consigo. Né? Você não se trata bem, não se trata com amor, você não se respeita, você não tem o carinho, o amor, a fraternidade que você teria lá fora. Então você passa uma vida toda querendo conquistar a felicidade, querendo conquistar a paz, esperando alguma coisa que vem de fora. Às vezes é um livro fabuloso, é uma doutrina maravilhosa, é um casamento ótimo, é um casamento que vai te trazer a paz, é um guru, sempre é alguma coisa externa. E a gente não desconfia que a paz está lá dentro da gente. A paz é uma coisa que a gente constrói aqui dentro. A gente tem que olhar para dentro, é o caminho para dentro. E isso tudo está descrito no Evangelho. Está descrito no Evangelho. Se a gente olhar ele como um todo, se a gente pegar esse capítulo e olhar como um ser humano, que é a lei do amor ali, que a gente tem que aplicar em nós mesmos. Olhar para dentro. Olhar para dentro significa olhar, sentir o que eu estou sentindo agora. O que eu estou pensando. Será que eu estou aqui nessa palestra cheia de gente, mas eu não gostaria de estar aqui, eu estou sentindo isso, né? E entre a emoção, uma emoção aqui de raiva ou de medo, e o sentimento, existe um espaço. E essa é a libertação. A grande libertação é quando você tem um sentimento de raiva, um sentimento de ódio, porque aí o ódio já não é uma raiva animal, o ódio já é uma raiva intelectualizada. É uma raiva que o animal acabou de brigar ali, acabou, vão dormir juntos. Eu tenho dois machos, dois cachorros machos que são assim, dois machos não, tem dois cachorros machos. E eles brigam, se pegam, já morderam várias vezes, mas separou ali, 5 minutos está lá um deitado em cima do outro, com a cabeça em cima do outro. Porque a raiva deles é uma raiva do instinto de preservação. É uma raiva maravilhosa, porque é um instinto de Deus. Esse instinto é uma dádiva divina. E nós estamos migrando do instinto, como foi ler, para o sentimento. Então a gente está mais perto do instinto ou mais perto do sentimento? Essa é a pergunta que nós temos que fazer hoje. Nosso horário está aqui, né? Já estão batendo as portas aí para sortear o livro. E realmente eu trouxe mais ideias, mas eu acho que a grande conquista de hoje é essa. A grande conquista de hoje é nós entendermos que a si próprio é assim: ama-te, ama você mesmo, que a luz vai se espalhar nos outros. E aí a gente vai na hora de comer, na hora de beber, na hora de fumar, na hora de falar mal dos outros. Isso são vícios que nos envenenam. Você está se amando? Você está se amando? Você está se amando em não dar decisão nas suas vidas, decisões na sua vida? Você terceiriza as decisões. Você não está no volante da sua vida, aí o medo dá uma decisão, toma uma decisão por você. Uma lembrança antiga toma a sua decisão. E você vai vivendo, vai deixando ali.
E aí a gente tem que chegar à conclusão que a paz, ela não está na ausência de problemas. A paz está na presença de lucidez, de você entender que a vida, como ela funciona, como nós funcionamos, né? Tentar lembrar dos estágios que ele colocou aqui, porque isso é o Evangelho, isso está na mente de Jesus, isso é que nós temos que destrinchar. E hoje então eu resolvi fazer uma homenagem a Jesus, eu com essa minha voz já de muitos anos e muito desgastada, eu vou tentar fazer uma homenagem ao Mestre, porque é o amor de verdade, né? É isso que nós queremos conquistar. Deixa eu pegar aqui. Pode deixar. Vai me ajudar aqui um pouco na voz, que hoje em dia é só com o microfone mesmo. Tá ouvindo aí? Tudo bem? Beleza. E na verdade, nós somos crianças, né? Crianças aprendendo. A nossa maturidade em relação a Jesus são criancinhas, que ele traz o Evangelho e vai nos mostrando os caminhos, as verdades. E hoje eu trouxe uma música muito especial para mim, porque ela demonstra todo o carinho que eu tenho pelo Mestre. E ela diz assim: você para mim é par, é mais do que sonhar, amor tão raro de se viver. Desculpa, vou começar de novo. Você para mim é par, é mais do que sonhar, amor tão raro de se viver. Eu quero aproveitar esse momento pra te dizer: você pra mim é bis, me deixa tão afim, meu pensamento me leva além. Foi só você entrar na vida pra ficar tudo bem. Não quero desgrudar de você, eu vou parar o tempo. Tem tudo pra dar certo, nós dois. Já vi que não tem jeito, tá feito, você me ganhou. Abalou, sacudiu, balançou, que felicidade. Você pra mim é paz, é mais do que sonhar, amor tão raro de se viver. De se viver. Eu quero aproveitar esse momento pra te dizer: você pra mim é bicho, me deixa tão afim, meu pensamento me leva além. Foi só você entrar na vida pra ficar tudo bem. Não quero desgrudar de você, eu vou parar o tempo. Tem tudo pra dar certo, nós dois. Já vi que não tem jeito, tá feito, você me ganhou. Abalou, sacudiu, balançou, coração, que felicidade. Abalou, sacudiu, balançou, é amor de verdade. Que Jesus fique nos nossos corações. Muito obrigada, Kerris. Foi muito bom te ouvir. Obrigado. E que a gente possa levar né, essas palavras. Acho que esse final, quando você fala, né, a paz não está na ausência de problemas, está na presença de lucidez. Vou precisar refletir sobre isso.
aí durante a semana e que a gente possa, então, né, e buscar essa lucidez, que a gente vai encontrar essa paz interior, né? Agora a gente vai passar para a segunda parte da nossa reunião pública, que vai ser o passe. Então, vou pedir para vocês permanecerem sentados e os passistas se posicionarem para a gente ir para esse momento, tá bem? Pensando em Jesus,
Graças a Deus. Mestre querido, nosso irmão maior, obrigada por sua presença, obrigada por esse momento, obrigada por seus ensinamentos todos os dias, por ser nosso exemplo de amor, de fé, de caridade, que possamos ter a coragem de seguir contigo, que possamos ter a coragem de nos amar, assim como você nos ama, que possamos ter a coragem de nos enxergar como somos e assim continuar nessa trajetória, continuar trabalhando ao seu lado, enxergando em cada oportunidade do nosso dia essa oportunidade de servir. Servir a nós mesmos, servir ao nosso próximo, sempre tendo o seu amor como exemplo, como modelo. Que possamos também agradecer por tudo que a espiritualidade aqui da casa de Dr. Bezerra nos oferece constantemente. A mão amiga, o colo acolhedor, que também seja um exemplo para que, assim como eles fazem conosco, nós possamos fazer naqueles momentos mais desafiadores, em que nós sintamos sozinhos, que a gente possa lembrar que não estamos. E assim, que cada amanhecer seja motivo de alegria, cada abrir de olhos seja um motivo de agradecer. Então eu agradeço mais uma vez por essa oportunidade e assim a gente vai encerrando a reunião de hoje, envolvidos por essa energia que nos acompanhará durante toda a semana. Graças a Deus. Vou pedir só mais uns minutinhos. Vou deixar aqui. Só mais uns minutinhos para dizer que a gente está com os avisos agora na televisão lá fora, então pedir para vocês olharem, porque a gente continua com as nossas necessidades aqui na casa, né, e alguns avisos que são importantes. Agora o trabalho do artesanato está lá na livraria, então vocês devem ter entrado e visto, né, aqueles trabalhos lindos para o Natal, então aproveitem. São peças exclusivas e lindas e com custo bem bom, acessível, bem bom. E sigam a gente nas redes sociais para que vocês possam também ajudar a compartilhar, né, essas mensagens. A gente ouviu aqui a palestra do Kerris, por que a gente vai guardar para a gente, né? A gente pode espalhar isso para outras pessoas que estão precisando nesse momento também receber isso que a gente recebeu. Então a gente está lá no Instagram, gbem.rio, a gente está no YouTube, gbem.rio. E para finalizar, no início eu perguntei quem veio pela primeira vez e eu contei 3 pessoas, então qual é o seu nome? Daniel, o Marcos. E tem um amigo lá atrás que veio pela primeira vez. Qual é o seu nome? Acho que está distraído.
Então, vocês foram contemplados com o livro, tá bem? Então, saindo aqui, vocês podem passar lá na livraria para pegarem um livro para vocês continuarem aí. Muito obrigada, gente. Boa noite, sejam bem-vindos. Voltem sempre, tá bom? Deu certo. Pegar meu pendrive enquanto eu tenho. Sou danado para esquecer.